Tem uma série de pontos, né, que foram lá aprovados que são extremamente relevantes, né, e que representam o endurecimento realmente da justiça e da segurança pública, muita coisa que era almejada faz tempo. Requisitos mais rigorosos para a progressão de regime de cumprimento de pena. Se foi aprovado com a redação originária com uma redação diferente, no fundo não tem nenhum problema. Para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o texto aprovado no Congresso foi o melhor possível, embora um dos temas mais caros para o governo tenha ficado de fora, como afirmou o senador Marco Duval, que relatou o chamado pacote anticrime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É claro que gostaríamos de avançar muito e resgatar algumas alegações legislativas que foram rechaçadas pelo substitutivo da Câmara, especialmente relacionadas à prisão em segunda instância. Foram quase 11 meses de discussões até o Congresso aprovar na noite de quarta-feira as propostas que têm por objetivo tentar frear a criminalidade no Brasil. Somente no ano passado, 51.589 pessoas foram assassinadas no país. Alguns pontos são praticamente unânimes, outros nem tanto. O próprio presidente Jair Bolsonaro pode vetar parte das medidas. Como ficou o pacote anticrime após a discussão pelo Congresso? Quais são os pontos que podem ser vetados pelo presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com o repórter Bruno Góes, da sucursal de Brasília, e com a diretora do Instituto Igarapé, Melina Risso. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bruno Góes, o que exatamente o Congresso aprovou e o que ficou do pacote original do ministro Sérgio Moro? Entrou de um jeito e saiu de outro, né? É, isso mesmo, Carol. Desde o início da tramitação, o ministro teve dificuldade em dialogar com os parlamentares. Houve pontos sensíveis em que os parlamentares se negaram a votar, que foram os excludentes de ilicitude, prisão após condenação de segunda instância, que na verdade agora foi retomado esse assunto, até a CCJ do Senado chegou a aprovar um projeto de lei, mas a Câmara tem uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando, tirou o chamado plea bargain, deixou de ampliar as situações de videoconferência e também limou o banco genético da proposta do ministro Sérgio Moro. Em contraponto, houve grande aceitação das propostas do ministro Alexandre de Moraes. Ele conseguiu aumentar o tempo máximo de cumprimento da pena de 30 para 40 anos de prisão e também um aumento da pena de homicídio quando o criminoso usa arma de fogo proibido. Uma série de outras propostas coincidiam entre as propostas do Alexandre de Moraes e o ministro Sérgio Moro e foram inseridas no texto final. Do ponto de vista do governo, da proposta original, daquilo que foi retirado, o que mais pesou, o que fez mais o governo avaliar como derrota, além obviamente, da questão da prisão em segunda instância? Bom, o excludente de ilicitude ter sido retirado é uma grande derrota porque o presidente Bolsonaro insiste nessa tese desde a sua campanha eleitoral. Que o nosso profissional cumpra a missão e, ao final da mesma, retorne à sua unidade ou à sua residência em paz. Não fique preocupado em receber a visita de um oficial. Ele, até mesmo depois que foi retirado do pacote anticrime, enviou um novo projeto de lei que já está sendo considerado engavetado pelos próprios parlamentares. Também há uma reação com a inclusão da figura do juiz de garantia. Esse juiz ele vai avaliar a legalidade das investigações e dos processos. Conversando aqui com os deputados, eles admitem que isso é claramente uma retaliação ao ministro Sérgio Moro, que teve mensagens expostas, mensagens trocadas entre ele e o procurador Deltan Dallagnol. Essas mensagens viraram alvo de debate público e os parlamentares deram um recado com a criação da figura do juiz de garantia ao ministro Sérgio Moro. Ele chegou até a tentar negociar a retirada desse ponto do texto final do pacote anticrime, mas não teve sucesso. Como é que foi o bastidor das negociações para a aprovação desse pacote, Bruno? Porque se de um lado os parlamentares queriam dar esse recado ao ministro Sérgio Moro, tem uma pressão grande também nas bases eleitorais, né? A população, em sua grande maioria, querendo alguma resposta para a criminalidade. Então o parlamentar fica entre uma coisa e outra. O que se comentou aí nos bastidores? Como é que foi essa negociação? Pois os parlamentares acham o texto do pacote anticrime uma resposta também à segurança pública.
há vários pontos que são considerados essenciais para endurecer o combate ao crime. Mas, por outro lado, as propostas do ministro Sérgio Moro, muitas delas foram consideradas um excesso. Então, os parlamentares acham que conseguiram balancear entre uma coisa e outra. Aprovado o pacote anticrime, eles consideram que isso foi uma resposta da sociedade à demanda por um endurecimento na área da segurança pública. Do que foi aprovado, esses temas de combate à criminalidade, quais são os mais importantes? Bom, você tem o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena, de 30 para 40 anos. O ministro da Justiça conseguiu aprovar a criação de um Banco Nacional de Perfis Balísticos. Esse banco vai servir para guardar armas e informações sobre os projéteis encontrados nas cenas dos crimes. Esse projeto é considerado importante porque vai poder fornecer informações ao governo sobre as armas no país e mapear os locais onde há mais perigo, onde há mais troca de tiros. Além disso, o ministro conseguiu aprovar também novas regras para os presídios de segurança máxima, que afetam os chefes de facção. Eles vão poder ficar mais tempo nesses locais, e autorizou ainda a construção de novos presídios de segurança máxima. A pena mínima para homicídios cometidos com arma de uso restrito subiu de 6 para 12 anos e a pena máxima de 20 para 30 anos. A permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de no máximo 360 dias, foi ampliada para 3 anos, renováveis por mais 3. Bruno, e a aprovação desse pacote aconteceu depois de um acordo, né? Para que o item específico da prisão após condenação em segunda instância seja analisado mais para frente, em separado. Houve um acordo político para que o pacote anticrime fosse votado esse ano e a votação sobre prisão em segunda instância fosse votada apenas no ano que vem. Ainda há disputas políticas entre Senado e Câmara sobre a melhor forma de aprovar a prisão após segunda instância, se é por uma emenda à Constituição ou por um projeto de lei, mas isso vai ser resolvido em 2020. Estamos nos aproximando do recesso parlamentar, começa no dia 18 e esse assunto fica para o ano que vem mesmo. Bom, agora a gente tem, depois da aprovação pelo Senado, a decisão do presidente da República se vai vetar algum artigo do que foi aprovado pelo Congresso. Qual é a expectativa hoje de vetos sobre a proposta? Bom, aqui no Parlamento a expectativa é de que pelo menos o juiz de garantia seja vetado. É uma figura que é considerada desnecessária por muitas pessoas que apoiam o governo, o PSL e muitos parlamentares que apoiam publicamente o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro não ficou contente com a criação do juiz de garantia e esse é um assunto que pode ser levado em conta pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, é preciso ver se, caso ele vete, o parlamento derruba o veto ou não. Bruno Góes, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Bruno. Um abraço. Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé. Esse pacote anticrime foi discutido ao longo de todo o ano. A gente chega agora ao mês de dezembro com um pacote que contempla tanto as propostas do Congresso, como do ministro Sérgio Moro, como do ministro Alexandre de Moraes. De modo geral, em primeiro lugar, qual é a avaliação que você faz? Eu acho que a primeira avaliação importante da gente fazer é que o nome do projeto ele não é adequado. Ele chama projeto anticrime, mas na verdade são uma série de mudanças legislativas, mas que eles não vão dar conta de resolver o nosso problema de segurança pública, que ele é muito maior do que isso. Então, mudanças no Código Penal, nas legislações, etc., elas não são suficientes para a gente mudar o quadro de segurança pública que temos hoje. Falando aqui ponto a ponto, Melina, qual, na sua avaliação, é o ponto mais preocupante do ponto de vista do Igarapé, já que você disse que não vai resolver o nosso problema? Bom, a primeira questão, assim, para a gente olhar de uma maneira geral, tem um ponto bastante preocupante que a gente veio discutindo ao longo do tempo, que foi a questão do excludente de ilicitude. Apesar de ele ter modificado da proposta original, que era do ministro Sérgio Moro, é importante que a gente ressalte que esse é um tema que vem sendo debatido e que ele já é objeto de outros projetos de lei que foram encaminhados ao Congresso.
Numa nova tentativa de aprovar o tema, o governo já enviou para o Congresso outro projeto sobre excludente, que trata exclusivamente de situações de GLO, Garantia de Lei e Ordem. Então, esse é um tema bastante preocupante quando a gente olha o cenário como um todo. E aí, só para lembrar por que ele é muito preocupante, porque o excludente de ilicitude ele já está previsto hoje no nosso Código Penal. E, portanto, ele é sempre avaliado a posteriori quando o juiz está olhando. As mudanças que se pretendiam fazer é quase uma carta branca para os policiais. E hoje já existe, quando a gente olha como a execução é feita, os policiais, muitas vezes, eles são absolvidos já com o código que existe anteriormente. Então, a gente não precisa de mudança para dar garantia para que o policial exerça a sua função. Então, acho que esse é um ponto preocupante. Ele foi apontado e aprovado uma parte pequena, então ele não é tudo que a gente queria que fosse retirado, mas é importante lembrar que ele continua sendo assunto e sendo pauta de projetos de lei que estão em discussão no Congresso. Agora, em outra esfera, você tem medidas que efetivamente atacam, por exemplo, o tempo que um criminoso grave, perigoso, fica preso, uma possibilidade, inclusive, de extensão até 40 anos, um reforço na penalidade pelo crime de homicídio. Como é que você avalia essa parte da proposta e os avanços nela embutidos? Acho que tem pontos positivos, e é importante a gente ressaltar os pontos positivos, né? Toda a parte de cadeia de custódia, que é garantir a fidelidade da prova ao longo do processo, ele é muito importante. Então, quais são os parâmetros, garantir que de fato as provas sirvam do começo ao fim, garantir que ela esteja inviolável, etc. Isso é muito importante e isso foi aprovado no projeto. Então, super importante. O outro são os dados multibiométricos, impressões digitais, que se propõem a arrecadação dessas informações, e hoje a informação ela é muito importante, mas ela não pode ser olhada dissociada de todos os mecanismos de garantia de privacidade, quem está dentro desse sistema ou não. Mas tudo que vem para melhorar os sistemas de investigação, ter informação e que a gente consiga efetivar as medidas e as políticas de segurança pública, elas são positivas e eu acho que a gente tem que comemorar quando a gente faz avanços. Mas eu quero aqui chamar a atenção que mudar o tempo da pena, ele não muda o trabalho da polícia. E hoje o que tem impunidade no Brasil é que a gente não consegue esclarecer os crimes. Foram 2 anos investigando 1.195 casos de mortes violentas ocorridos numa única semana no país. Em mais de 40% dos casos, a polícia não faz ideia de quem cometeu o crime. Então, eles não chegam a ser julgados. Portanto, a pena não vai ser aplicada se a gente não mudar o sistema. Hoje, para que a gente tenha uma ideia, foi feito um estudo pelo Instituto Sou da Paz, observando quanto tempo tem a denúncia. E aí, o que é a denúncia? É quando o Ministério Público apresenta o caso para começar a ser julgado no sistema de justiça. Fazendo uma média de alguns estados, porque não foram todos que apresentaram o número, a gente chega de uma ordem média no país de 20%. Significa que 80% dos homicídios, eles nem chegam no sistema de justiça. O que vai mudar o sistema de impunidade é se 100% dos casos chegarem e aí sim eles poderem ser julgados por um juiz e as pessoas condenadas. Porque senão é uma proposta inócua, porque ele não muda a realidade. Aumentar a pena, ele muda se a gente conseguir colocar todo mundo dentro do fluxo do sistema de justiça criminal. E infelizmente não é o que acontece hoje. O Brasil, 5º maior país do mundo, com a 5ª maior população. É o 3º em número de presos. Fica atrás de Estados Unidos e China. São 831.396 presos, que se acomodam em apenas 423.243 vagas, distribuídas em 2.608 presídios e carceragens. Tem um outro impacto que é sobre o próprio sistema penitenciário, né, Melina? Que já está sobrecarregado, né?
Sem dúvida, e aí a gente precisa olhar dois elementos, quer dizer, a privação da liberdade, a pena de prisão, deveria ser feita sim para os crimes mais graves, então nesse caso sim para homicidas, mas quando a gente olha o cenário do sistema penitenciário hoje, não é a realidade do que a gente observa. Da população total carcerária, a gente observa mais ou menos 11% é de homicídio, o resto são de outros crimes que a gente precisa inclusive discutir se as pessoas deveriam estar na cadeia. Então, resolver o sistema penal, ele é importante. Acho que a gente tem que tratar com racionalidade o peso e a dureza das penas de uma maneira proporcional aos crimes. E sim, homicídio é um crime muito grave e a gente precisa ter seriedade em relação a esse crime, mas ele passa desde o começo do sistema. Então, só aumentar a pena, só endurecer o sistema sem olhar qual é a medida de contrapartida, inclusive entendendo investimento em prevenção da violência para garantir que as pessoas nem entrem no sistema e fazer uma racionalização do que tem acontecido, de quem são as pessoas que estão presas, né? Todo mundo deveria estar, é a maneira mais eficiente, isso trará resultados efetivos para a segurança pública, então acho que são perguntas que precisam ser feitas. A gente tem também aprovado pelo Congresso a questão da transação penal, essa possibilidade de transferir a privação de liberdade em prestação de serviços e também a questão do juiz de garantias do processo, né, de que o processo legal vai ocorrer, no entanto, há já um clima de que eventualmente o presidente Jair Bolsonaro pode vetar, especialmente a questão do juiz de garantias. O juiz de garantia ele é importante para a gente garantir o processo penal, né? A gente fala do devido processo e parece muitas vezes que é uma firula, mas ele é muito importante, porque como ele acontece para garantir que pessoas inocentes não sejam presas, etc., ele é muito importante. A gente está numa democracia, as regras importam. Então, garantir que as regras sejam cumpridas da melhor maneira e que a gente não tenha, no caso do sistema de justiça, tendência para um lado ou para o outro, né? A acusação mais forte, a defesa mais forte, a gente tenha um equilíbrio de forças do sistema, o juiz de garantia, ele é uma figura muito importante. Agora, tem uma discussão importante de como isso é executado, como é que se operacionaliza isso. E aí, essa é uma medida que muitas vezes a gente aprova a legislação sem entender como será a implementação e quais são os custos que isso são associados. Então, acho que essa é uma reflexão, inclusive em várias medidas na proposta original, uma das críticas que a gente fazia era muitas mudanças que a gente não tinha um estudo sobre a efetividade delas. E aí o sistema eventualmente não comportará essa determinação legal, ou seja, pode não haver juízes suficientes e o sistema estará organizado para que esse juiz atue conforme a nova lei prevê? Exatamente, e acho que isso é uma medida muito importante, Roberto, para a gente pensar, que é o seguinte, o nosso problema no Brasil, muitas vezes, ele não é um problema de legislação, mas sim de implementação. Se a gente pensar, inclusive, na legislação da execução penal, por exemplo, muitas medidas elas já são previstas, mas elas não são implementadas. E a gente vê isso em muitas áreas. Então, insistir sempre apenas na aprovação e na mudança legislativa, ela não necessariamente trará os impactos porque a gente não implementa a legislação aprovada. Melina, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Melina. Muitíssimo obrigado, viu? Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.